Amém. Ainda em Lucas, a gente vai ler a partir do início, Lucas capítulo 2. Você que encontrou, diga amém. Lucas capítulo 2, versículo 1 diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contemplar-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles o anjo para o céu, diziam aos pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram nas coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Amém. Vamos orar mais uma vez. Essa é a sua palavra, Senhor. Nós cremos que através dela nós podemos ter vida, nossos caminhos corrigidos, nossa esperança reacendida e a nossa alegria completa. Que possamos guardar cada uma delas e cada uma desses fatos no nosso coração, como fez Maria, que como os pastores alegres possamos compartilhar as boas novas a todos e louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui transformados para a Tua glória, ó Deus. É o que te pedimos. Amém. Irmãos, ainda existe no nosso tempo pessoas que se perguntam se é certo ou não celebrar o Natal. A gente, e talvez você já conversou com um amigo, alguém já falou isso com você, mas Natal não era uma festa pagã. Os romanos fizeram isso lá no século IV, em adoração ao Deus Sol. Alguém já ouviu essa história, ou pedaços dessa história aí? Né? É verdade. O Natal, né, o dezembro, 25 de dezembro, foi realmente uma data estabelecida. Não é que a gente crê exatamente que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, mas é no dia 25 de dezembro em que nós celebramos o nascimento de Jesus. Nós escolhemos essa data como um marco para que a gente pudesse lembrar do nascimento de Jesus. Já falei com vocês outro dia de como nós celebramos, né, o calendário cristão, como nós nos preparamos para a chegada do Messias, como no Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, na Epifania, a sua vida e o ministério público, na Quaresma nos preparamos mais adequadamente para a Páscoa,
e na Páscoa nós celebramos a redenção e no Pentecostes a descida do Espírito habitando a igreja. A igreja escolheu, por meio de um calendário, lembrar do Evangelho todos os anos para que a gente pudesse, de alguma maneira, refletir em toda a palavra de Deus e refletir nas ações de Deus nas nossas vidas, por meio da igreja. Então, a gente pode e deve celebrar o Natal. Aquela coisa que eles faziam, a troca de presentes, a celebração do Deus Sol, ou da luz que iluminava o mundo, que era a festa pagã dos deuses romanos, ou do Deus romano, e que foram substituída pelo dar presente que os cristãos fazem, como uma atitude de generosidade, especialmente para os necessitados, os pobres. São coisas que a gente não deveria abandonar. Alguém poderia perguntar, é certo fazer isso? Nós podemos dizer, é certo. Dar presente, ser generoso, abrir em humildade e benevolência a outras pessoas, entendendo que o maior presente foi nos dado. Cristo Jesus, o nosso Salvador, a criança na manjedoura e o cordeiro naquela cruz, presentes de Deus. Como seus seguidores, nós devemos fazer o mesmo. Lembrar da luz do mundo brilhando naquela manjedoura e celebrar a chegada do Messias, a grande reconciliação. Gente, falar sobre o Natal é falar das intenções de Deus para com o seu povo, para com a humanidade. Deus deseja comunhão. Pensa sobre isso. Um Deus criador de céus e terra, de todo o universo, um Deus extremamente completo em si mesmo, um Deus que é suficiente em si mesmo e não tem falta de nada, e que cria todas as coisas num transbordar de amor, olhando para nós, suas criaturas perdidas em um outro momento, mas agora desejando o encontro, desejando a nossa reconciliação. Como dizia, o outro Deus é um pai e ele deseja uma grande família. Deus é pai e ele nos deseja como partes da sua família. Na celebração de Natal, quando a gente vê, seja aos poucos, aos muitos, a mesa cheia, os parentes se reencontrando e aquela fartura, nós também devemos levar as nossas mentes e o nosso coração para pensar nessa grande ceia que Deus está preparando no fim de todos os tempos, onde Deus e o Pai celebra, juntamente com nós, os seus filhos, esse grande banquete, essa grande ceia, onde nós vamos encontrar com os nossos irmãos e todos os parentes que Deus nos deu, nesse jantar festivo, que não será apenas um dia, mas será por toda uma eternidade. Se alguém ainda perguntar para você, por que celebrar o Natal? Porque isso é essencial à nossa fé. Lembrar da chegada do Messias, de como que todos esses domingos que nós falamos sobre as promessas, sobre os profetas apontando para a chegada do Messias, o dia do Senhor, a vinda do reino, como eles são reais na chegada de Jesus Cristo e nos aponta para uma realidade cada vez mais concreta. De fato, o reino do Senhor chegou em Jesus Cristo, o Rei Jesus foi anunciado, e agora estamos mais perto desse novo mundo que, ainda com esperança, nós olhamos e desejamos. A gente aguarda a segunda vinda de Jesus, mas hoje a gente pode dizer que Ele já veio. E assim como Ele pisou no mundo uma vez, pisará uma segunda vez e vai renovar todas as coisas. Amém? Essa é a nossa alegria. Por isso eu queria fazer a leitura desse texto, por mais que a gente não consiga entrar em todos os pormenores, pelo menos lembrar você dessa história antiga. Naqueles dias, capítulo 2, versículo 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Interessante, a gente vai notar nos textos da chegada de Jesus, duas figuras muito poderosas, Herodes, o maligno, Herodes malvado, Herodes mandando matar as crianças. Você vai ver, o Herodes era um tipo de dominador, alguém que tinha muito poder e que também era mau, talvez em contraste com César Augusto. E não era também uma boa pessoa, mas era tido na sua época como aquele que, de fato, garantiu um tipo de paz. Você já deve ter ouvido da Pax Romana, né? A paz de Roma, de como César Augusto é essa figura que representa como Roma é poderosa e como Roma é benevolente, dando a capacidade, por exemplo, dos povos que eles iam dominando, de continuar com as suas culturas, uma certa liberdade, viver certamente experimentando um tipo de prosperidade. Algumas pessoas classificariam César Augusto como um imperador bom,
Eu acho que isso é um pouco exagerado, mas tendo em vista os outros imperadores, algumas pessoas o classificariam assim. Mas certamente ele era muito poderoso. E isso a gente não pode perder de vista, de que o texto de Lucas está nos indicando o império de um homem, César Augusto. César era um título que representava a ideia de senhorio, César é o Senhor. Muitos cristãos foram martirizados no início do século, justamente por serem aqueles que confessavam Jesus como o Senhor, o Kyrios. Se dobre diante do único Senhor. E os cristãos diziam, não é possível, porque só existe um Senhor e Deus. Essa é a grande acusação contra aqueles da casa de Jasão, em Atos dos Apóstolos, de que os cristãos proclamavam que existe um novo rei, existe um novo Senhor e Rei, e esse Senhor e Rei é Jesus. Quando nós olhamos para César Augusto e vemos todas as suas tropas e impérios, e daqui a pouco nós vamos ver um menino numa manjedoura, isso é para deixar a gente assim, com a mente em paradoxo, em reflexão, de como Deus está escondendo diante dos olhos daquelas pessoas humildes ali, o paradoxo de poder, de como o Senhor e Rei de toda a terra está em uma manjedoura improvisada, uma cama improvisada, e César Augusto é aquele que é atrás do palácio com honrarias, e todos o temem. Mas agora a história está mudando, e Deus está revelando ao mundo que existe um Senhor que está acima de todos os outros senhores, um rei que está acima de todos os outros reis. E é verdade que naqueles dias um recenseamento foi convocado, em 15 anos mais ou menos, haviam esse tipo de contagem, onde você iria para a sua cidade de origem da família, contar quantas pessoas, uma espécie de, enquanto eu estava lendo isso aqui, parece até alguma coisa do governo, né? Para você recolher imposto, tipo a Receita Federal querendo saber de quantas pessoas que eu vou recolher imposto, né? Mas é um pouco mais complexo do que isso que eu estou falando, né? Mas por isso essa jornada, né? Este recenseamento, o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria, nos localizando em um tempo, em um local. A história de Jesus é uma história real. Apesar da gente, por muito tempo, ter lutado contra isso, a história de Jesus é um mito e essas coisas, a gente cada vez mais encontra fatores históricos, né? O tempo, as pessoas, Quirino, Pôncio Pilatos, César Augusto, essas coisas vão nos identificando para que a gente possa olhar para o tempo e dizer, é verdade, Deus pisou nessa terra e nós conseguimos dizer quando e onde. Quando e onde. César Augusto, Quirino, enfim, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu a Galiléia. José era da Galiléia, da cidade de Nazaré. Eles viviam ali, mas eles foram para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Falei sobre isso no domingo passado, como o anjo do Senhor se volta para José e diz para ele, filho de Davi, nos localizando a linhagem de Jesus, nos localizando a família de Jesus. Jesus é da família de Davi. Isso é necessário para que as profecias a respeito do Messias possam se encaixar perfeitamente em Jesus, porque o Messias seria aquele da linhagem de Davi, um filho de Davi. E agora nós temos então José subindo da Galiléia para a Judéia, para a cidade chamada Belém, por ser ele da família de Davi. Imagine você essa longa jornada, uma jornada dura para um casal, como eu disse, jovem, pobre, né? Você assistiu o episódio do The Chosen de Natal? Alguém fez isso aqui esse ano? Né? Alguns anos você fez isso, né? Tem lá aquela caminhada e você ir ali, no The Chosen retrata muito legal a ideia de Maria grávida, né? Então, outro dia a gente tinha a Cíntia aqui, vocês lembram que a Cíntia fez a confissão de fé dela? E a gente teve que colocar uma cadeira para a Cíntia sentar, porque ela não aguentava ficar em pé. São assim que as mulheres grávidas vivem, né? Pelo menos nos finalmente, né? Se escorando. Imagine você, então, uma longa jornada da Galiléia mais ao norte até a Judéia, um casal, uma mulher grávida. Imagine você a dureza daquela jornada e pensando na dedicação
desse casal, José e Maria, indo até Belém, cumprir essa grande profecia que está escrito no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Como é interessante você fazer isso, olhar para a vida de Jesus e olhar para os textos dos profetas e ver as profecias se encaixando perfeitamente na pessoa de Jesus, no seu nascimento, na sua vida, nos seus atos. Do início ao fim da vida de Jesus na cruz, até a sua ressurreição, nós encontramos toda a Bíblia se conectando e dizendo e apontando: aí está o seu Messias, aí está o seu Salvador, aí está o seu Rei. O que nos faz lembrar, por exemplo, da jornada de Jesus no caminho de Emaús com os discípulos, enquanto conversava. Enquanto Jesus consolava aqueles discípulos que talvez lamentavam a sua morte, Jesus vai caminhando pelos textos antigos, dizendo para eles: mas não era exatamente isso que o livro dizia, os que os profetas falavam? As escrituras, todas elas não apontavam para esse dia, para esses acontecimentos, para esses atos. E como é interessante nós que estudamos o livro sagrado, que estudamos essa Bíblia, quando nós começamos a perceber essas interconexões em toda a Escritura. Quando você para estudar a Bíblia e começa a ver a palavra de Deus, não como um livro aleatório de profecias isoladas, de histórias, meu Deus, o que essa história está fazendo aqui? Porque é isso, você começa a ler a Bíblia, tem tanta história, você fala: gente, o que tem a ver isso com Jesus? Um olhar mais atento, mais calmo, vai fazer você perceber como o tempo todo, desde o início, até naquelas histórias que você julgava não ser histórias tão importantes assim, como elas são peças de um quebra-cabeça que vão deixando mais clara a imagem de que de fato Jesus é o Messias prometido, o Rei, o Senhor e o Deus agora conosco, Deus presente, o Emanuel. É maravilhoso, essa é a história do Natal, a história em que nós vemos diante dos nossos olhos o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido ao longo desses últimos anos ou desses séculos passados. A história agora ela tem um sentido, porque ela faz parte da grande história, do grande enredo de salvação, de que Deus em Cristo Jesus está nos salvando, está reconciliando consigo um povo santo e eleito. E agora até mesmo há uma explicação dessa longa jornada da Galileia para a Judéia, de Nazaré para Belém. Até nisso há significado. Então, cada um dos atos desse jovem casal, José e Maria, tudo isso faz parte do grande plano de Deus. Como Deus é soberano, né? Falei sobre isso no domingo passado, como Deus é soberano, como que nessa grande história há espaço para responsabilidades, né? As nossas responsabilidades, aquilo que fazemos, pensamos, como comemos, né? Como diz o apóstolo Paulo, como comemos, como bebemos, quem nós recebemos na nossa casa, tudo isso pode ganhar um sentido muito novo, muito mais significativo, se nós temos diante de nós o grande plano de Deus, a grande missão de Deus. Versículo 6 e 7, né? Quando o tempo chegou, estando eles ali, onde? Em Belém, aconteceu de completar-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, provavelmente porque a cidade estava cheia de pessoas, se estava havendo uma migração de pessoas de toda a parte do território de Israel, vindo para Belém, se alistar-se. As hospedarias, pode ser que elas estivessem cheias, não havia espaço para uma mulher grávida. Imagine você isso, uma mulher grávida não conseguia uma cama, um lugar onde ela pudesse se repousar ali. O que aconteceu exatamente? Uma manjedoura foi o lugar onde eles conseguiram abrigo, e foi em uma manjedoura, em uma estalagem, né?
um lugar humilde onde ficavam animais, talvez, ali dos viajantes, daqueles que vinham, onde eles guardavam seus animais. Ali foi o lugar que Jesus nasceu. Ela enfaixou ele e deitou ele numa manjedoura porque não havia lugar. Eu achei então interessante a gente pensar sobre isso. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 4, versículo 4 e 5, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando você olha para a história rápida, você pensa nas tragédias. Uma longa jornada, falta de um lugar adequado para eles. Talvez você pense sobre isso, sobre as tragédias que estão acontecendo na vida. Um casal novo tendo que fazer jornada. Daqui a pouco, se você continuar fazendo as leituras, uma fuga para o Egito. Você olhe talvez por esse olhar puramente sem a perspectiva de Deus e veja tragédias. Muito improviso. Mas o que nós somos lembrados é que no tempo certo, da maneira correta, no cumprimento das profecias, Deus vai revelando o seu plano, e Jesus chega exatamente quando as coisas estavam prontas. Um César, como eu disse, que de alguma maneira ganha esse mérito por estabelecer uma paz, um império onde você tem várias formas de caminhar, de comércio, de linguagem, de transitar notícias. No tempo certo chega Jesus para começar aquilo que mudaria o mundo, mudaria as nossas vidas. No tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Deus enviou Jesus, o seu Filho, para que esse pudesse brilhar a luz para os homens, e ele é a luz dos homens. É interessante o comentário do William Hendricks. Ele diz o seguinte: não havia lugar para eles na estalagem. Não foi porque os hospedeiros fossem cruel ou não hospitaleiros, mas porque a estalagem estava cheia, é isso que o texto diz. E assim também há corações que nunca recebem a Cristo. E isso não porque eles odeiam definitivamente, publicamente, mas simplesmente porque esses corações já estão tão ocupados por pensamentos de riquezas, honras, prestígios, prazeres, negócios, que não tem lugar para Jesus, nem tempo para refletir sobre sua vontade, nem desejo de deixar seus caminhos para fazer-lhe o que agrada. Assim como esses hospedeiros, talvez não, se eles soubessem, imagine você, se eles soubessem que eles teriam a grande oportunidade de hospedar nas suas estalagens o rei, não só de Belém, não só da Judéia, mas o rei do mundo. Se eles pudessem hospedar o próprio Deus com eles, se eles soubessem disso, o que eles fariam? O melhor lugar, a melhor recepção, os melhores serviços, mas tão ocupados e tão cheios, eles simplesmente não puderam fazer isso, ou nem se atentaram para essa coisa. Não conseguiram nem perceber, gente, que mundo é esse, onde a gente não consegue olhar nem para uma mulher grávida que está prestes a dar uma luz. É falta de amor? É crueldade? A gente não sabe o que é. Talvez o tumulto. Se você já foi em uma loja em fim de ano, você sabe como que é, né? Não tem cliente especial. Se todo mundo é especial, ninguém é especial. Não é isso? E pense você, as várias pessoas do nosso mundo que, ocupadas e atarefadas e correndo e desejando coisas nesse mundo, deixam passar diante dos seus olhos a grande oportunidade de receberem Jesus em suas vidas, em seus corações. Às vezes, o fim do ano, ele representa isso para nós, e a gente precisa lembrar sobre isso, de uma correria, entregar coisas, acabar e terminar e começar, e a gente começa a encher os nossos corações e preencher eles de tantas coisas que falta espaço para recepcionar Jesus, para recepcionar a palavra de Jesus. E por muitas vezes nós simplesmente, claro que isso não é feito às vezes de maneira consciente, muitas vezes sim, simplesmente dizemos: não, aqui não há lugar para você. Há um outro lugar na minha vida, você poderia se hospedar lá. Eu sei que parece um pouco alegórico isso, mas na prática é o que acontece. Como nós colocamos Jesus em lugares nas nossas vidas em que é o que sobra,
é o tempo que resta, é o espaço que dá, e a gente não busca essa prioridade. Mas isso, para aquelas pessoas, não foi o fim. De fato, Jesus nasceu naquela manjedoura. De fato, o Deus que estava no início da criação e que por meio dele todas as coisas foram feitas, estava ali escondido naquele lugar humilde entre os animais, na mais profunda humilhação. E talvez seja assim que a gente deva compreender o texto de Filipenses capítulo 2, quando nós somos alertados ali que o próprio Jesus não se apegou às grandezas de um Deus que é todo-poderoso. Apesar de ser, ele se esvaziou de glória e se humilhou. E veio na sua humilhação não só para um lugar humilde, mas nessa forma humilde, que é a forma humana. O Deus que se faz carne, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Esse é o Deus que nós cremos. Um Deus que, de alguma forma, entra nesse mundo e agora nós podemos tocá-lo, agora nós podemos vê-lo. Um Deus que experimenta certa fragilidade, certa humildade. Um recém-nascido na manjedoura. Não, perceba bem, panos, faixas o envolveram. A gente hoje tem um filho e ele vai lá para a incubadora, tem um cobertor, um lenço, oxigênio, limpa tudo. O que pode encontrar para um bebê, uma criança, em um lugar humilde como aquele? Há um improviso, o lugar onde os animais comem, ali faz uma cama, talvez José coloque um pouco de palha, talvez Maria fique pensando, se esse é de fato, esse é um milagre, imagine você, a grande responsabilidade que ela tinha, a grande recepção que ela poderia fazer, toda mulher pensa nisso, arrumar o quarto do bebê, fazer uma coisa, mas eles não puderam fazer isso. A gente poderia fazer, se você pudesse se planejar para receber Deus em sua casa, você faria o melhor. Eles não puderam fazer isso. Mas a história humilde, a história simples, e que é chocante de certa maneira, não atrapalha de maneira nenhuma essa glória que está por trás. É assim, é como se fosse apontando para o início e o fim. A mesma maneira que Jesus chegou, uma maneira simples, uma maneira que muitas pessoas não valorizam e não há muitas glórias, muita pompa, é também a mesma forma que ele vai à cruz. Então você só consegue enxergar beleza nessa história com os olhos da fé, com os olhos de toda uma história por trás, todo um enredo. Você precisa desse enredo para perceber a beleza que existe por trás desse texto. Se você só lê rápido, lê rápido. Se você ensinar para o seu filho assim, nasceu ali e tal, você vai ver o presépio e não vai ver beleza nenhuma. Mas olhar um presépio depois que você conhece toda a história é magnífico. Você percebe como que esse Deus que é todo excelso e glorioso e magnífico está escondido por trás dessa figura humilde que nos é apresentada aqui no texto de Lucas. Olha só o que vai acontecer depois do segundo bloco dessa passagem. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Eu não sei se você acha que pastor hoje tem algum valor, e graças a Deus tem mais do que nessa época aqui, né? Pelo menos os pastores aqui, né, de pessoas, né? Que os pastores de ovelhas naquele tempo não eram boas pessoas. Muito porque o seu trabalho impedia que eles cumprissem vários dos rituais estabelecidos na lei, né? Eles precisavam se dedicar aos animais, a cuidá-los, e isso impedia que eles cumprissem várias coisas ali, rituais não só de purificações, mas de observância da lei no geral. Então, diante daquela sociedade, os pastores não são vistos como pessoas fiéis e justas, né? A gente vê, por exemplo, que José, no texto que a gente leu anteriormente, no domingo passado, é considerado um tipo de homem de Deus, um justo, né? Talvez os pastores aqui não são esse tipo de gente. Talvez eles sejam esse tipo de gente que, na verdade, está mais à margem da fé. São pessoas desprezíveis e desprezadas, pessoas rudes, rudimentares. Para essas pessoas é que acontece essa aparição, e como Deus inclui esse tipo de gente nessa história. História de gente que a gente não contaria
se fosse a gente escrevendo esse texto. A história do Evangelho é assim: se a gente pudesse, a gente escolheria os melhores. Mas, incrivelmente, Deus escolhe esse tipo de gente aqui para revelar a sua graça e a sua misericórdia. Gente que, por série de fatores, é incapaz de cumprir toda a lei, ou que é levado cada vez mais para longe, e a gente tem pouca admiração ou nenhuma. Para esse tipo de gente é que vai acontecer essa grande aparição angelical, divina, essa epifania. Os pastores guardavam os rebanhos durante a vigília da noite, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Eles experimentaram algumas coisas que somente grandes homens de Deus no passado experimentaram. Um anjo do Senhor, a presença de Deus, a glória de Deus, diante deles, e naquele lugar. Aquilo que Moisés experimentou, que outros profetas experimentaram, que talvez eles julgassem como indignos. Nunca Deus virá ao nosso encontro, e nós nunca poderemos nos apresentar diante de Deus dessa maneira, impuros, infiéis. Mas é justamente para essas pessoas que um anjo do Senhor aparece, e a glória do Senhor brilha ao redor deles, essa experiência epifânica, e obviamente eles ficam tomados de temor, porque diante da presença de Deus, o que nós devemos pensar é a lógica: será que nós estamos preparados para esse encontro glorioso? Será que os nossos pecados, eles não fariam objeção, não nos colocariam numa situação terrível diante de um Deus que é todo santo, justo e verdadeiro? E os nossos pecados, eles não são apenas aquilo que nós fazemos, mas a nossa própria condição diante de Deus, uma condição caída. Nós estamos inadequados, nossos pecados revelam a gravidade do nosso coração, e agora, conscientes de que é a glória do Senhor e que está em volta deles, talvez eles estejam trêmulos, tremendo, porque o que esperar diante disso? Se as mensagens, as profecias do juízo são verdadeiras, e o que será de nós, os pecadores, no dia do juízo? Talvez eles poderiam estar pensando isso. Até mesmo antes de pensar sobre salvação e redenção. Eu sei que a gente olha com essa visão de que a gente sabe o texto. A gente olha para o texto e fala: não, já sei o que vai acontecer, boa notícia, boas novas. Mas veja como a história está sendo contada por partes. Veja se um pecador naquele tempo, sem essa história arquitetada que a gente conhece do Evangelho, imagine você, um judeu que não é fiel à lei, que não é uma pessoa pura como ela deveria ser diante da manifestação da glória de Deus. Será que as profecias, aquelas partes das profecias da chegada do dia do Senhor, não causariam mais terror do que paz? Por isso que agora eles se tremem. É a mesma coisa que acontece quando nós estamos evangelizando. Talvez você já tenha tido essa experiência de você pregar o Evangelho para uma pessoa que está tão consciente do seu pecado que ela fala assim: eu não sou digno disso, eu não posso. Eu já conversei com várias pessoas que eu falei com ela assim: vamos na igreja depois de evangelizá-la, e ela falou: eu não posso, eu preciso deixar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso fazer isso. A consciência de pecado mostra para aquela pessoa que ela está inadequada com a realidade que é estar diante de Deus e na comunhão com Deus. E as pessoas funcionam nessa lógica, porque elas estão conscientes de que não há espaço na relação com Deus para o pecado. E por isso que elas dizem: eu não posso, porque fazendo isso eu estaria o quê? Atraindo ainda mais juízo contra mim. Eu estou consciente da minha sentença. O anjo, porém, que a Bíblia é cheia desses poréns, o anjo, porém, lhe disse: não temais. A mesma coisa que ele disse para José, a mesma coisa para Maria, e a mesma coisa que ele diz para nós. Não temais. É como João diz nas suas cartas, né? Que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Ele lança essa paralisia e o choque. E ele injeta em nós uma coragem
que não é natural, é uma coragem que só pode ser possível por meio da fé. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui trago boa nova. A palavra aqui é evangelho, evangelho de grande alegria, que está para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Essa é a nossa alegria. Não há, diante dessa grande mensagem, um espaço para que nós pensemos sobre Deus virá e nos julgará, porque a boa nova está sendo pregada para nós. O nosso sentimento de medo do juízo deve ser substituído por esse sentimento de alegria pela salvação. Nós deveríamos temer o juízo se nós permanecêssemos no pecado e se não houvesse outra alternativa, mas existe uma alternativa para nós hoje. Por quê? Porque o Salvador nasceu na cidade de Belém. O Salvador nasceu, é uma boa notícia, é uma notícia de alegria. Os anjos não vieram anunciar a destruição de vocês. Os anjos vieram anunciar a redenção, a salvação de vocês. Essa é a mensagem do Evangelho que nós pregamos hoje. Uma mensagem que anuncia, sim, haverá um dia de destruição, julgamento, onde, como nós lemos aqui hoje, Ele irá lidar de uma vez por todas com o mal. Mas nesse momento, e esse tempo é o tempo de salvação, de redenção. Se hoje você escuta a palavra de Deus, hoje é o dia para que você possa experimentar a alegria que vem de Deus, a alegria anunciada no Evangelho, e é uma alegria para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. O Salvador é que é Cristo Senhor, o mesmo título que usava, né, que se César é Senhor e César era um tipo de Cristo, agora o Cristo é Jesus, o Salvador, o Senhor, o Deus verdadeiro. É Ele a nossa paz. E qual será o sinal? Será o céu tremendo, sei lá, o chão tremendo, o céu se rasgando? Haverá um tempo para isso? Haverá. Mas nesse momento, o sinal é simples. O sinal é uma criança enrolada, envolta em faixas e deitada na manjedoura. Procurem nesses lugares, não procurem na hospedaria. Não procurem na hospedaria, não procurem entre os grandes, entre as melhores casas. Não é lá que está o Senhor de vocês. Procurem nesse tipo de lugar, um lugar improvável. E quando chegar nesse lugar improvável, você encontrará uma criança enrolada em faixa numa manjedoura. Esse é o sinal. É de que o Evangelho, muitas vezes, ele está assim, nos lugares simples, escondido. Se eu pudesse te perguntar, eu faço isso algumas vezes aqui. Como você conheceu o Evangelho? Como você encontrou Cristo? Muitos de nós diriam essa história de que a gente encontrou Cristo numa mesa. Fui na casa da minha tia, da minha avó, na casa de um amigo, no meu quarto, eu estava lá e nesses lugares improváveis. Não foi num lugar de evidência, mas Cristo estava lá, escondido nessas situações pequenas, corriqueiras, humildes, simples, que a gente não diria nada, a gente não diria que seria lá que seria o encontro com Deus. Talvez a gente procure encontros com Deus em montanhas, em grandes eventos, mas a verdade é que Jesus está nesses lugares em que simples. E esses pastores, eles foram alertados de que Jesus estaria ali, nesse lugar. E então o anjo continua: isso vos servirá de sinal, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, um exército celestial, uma multidão de anjos, louvando a Deus e dizendo, é tão maravilhoso isso,
Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O texto é tão magnífico e talvez você precisa realmente de calma, paciência. Por isso que devocional na sua vida tem que ser uma coisa... Olha para o texto e fala assim, eu quero também louvar a Deus, como os anjos louvaram, porque diante de uma coisa assim, cheio de simplicidade, cheio de coisas pequenas, frágeis, coisas que a gente despreza, que a humanidade despreza, nisso é revelada uma glória que faz os anjos louvarem ao Senhor. Os anjos não se aguentam. Os anjos, diante de tamanha anunciação, de poderem comunicar para os pastores aquilo que estava acontecendo, eles louvam um exército, uma multidão. Imagine você essa cena, uma multidão de anjos louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Não é os homens que são bons, é os homens a quem Deus quer bem. Paz na terra. Paz na terra. E esses pastores aqui, eles fazem parte desses homens a quem Deus quer bem. Por isso eles podem experimentar paz. Paz. Algo que nós procuramos desde o início da nossa história, da história da humanidade. Paz. Paz. Glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos sabem que diante de tamanha notícia eles devem louvar a Deus. Você fala, mas teve alguma música? Tinha o Juan aqui tocando no teclado e... Não, foi a capela mesmo, mas foi algo magnífico, algo belo, algo em conjunto. E que nós somos convidados a fazer isso diante de toda a anunciação do Evangelho. Por isso que os nossos cultos são marcados com louvores, mãos levantadas, palavras ditas a Deus. Alguma coisa precisa ser dito a Ele. Nem que seja glória a Deus nas maiores alturas, nem que digamos o óbvio, que Deus é glorioso, nem que digamos o óbvio, que Deus é santo e majestoso e excelso. Tiago, mas a gente sabe disso. Diga isso, reconheça isso publicamente, reconheça isso com outras pessoas, entoe louvores a Deus, cante a Ele, porque é isso. Ele é glorioso e a história da sua glória está sendo revelada em Cristo Jesus no nascimento de uma criança. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Eles louvam ao Senhor e eles desejam que toda a criação, assim como toda a criação louva ao Senhor, reconhece o seu Criador, assim nós, a humanidade, os homens. Porque perceba bem, essa história de o Messias estar sendo revelado é para a nossa salvação. Nós estamos sendo salvos nesse processo. Deus não simplesmente descartou, Ele poderia fazer algo muito simples na minha perspectiva. Se Deus fosse como eu sou, Ele ia pegar uma coisa quebrada e jogar fora. E Ele poderia fazer isso, preservar todo o universo e jogar a humanidade fora. Para não dar certo. Mas não. Na salvação da humanidade, está revelando a sua glória. Revelando a sua bondade, a sua formosura. Inclusive, esse negócio de definir o que é glória de Deus é algo bem difícil. Porque o que é a glória de Deus? A glória de Deus é tanta manifestação do seu caráter, da sua natureza, da sua divindade, da sua sabedoria. O que é a glória de Deus? Nós cantamos a glória de Deus e somos convocados a olhar para todas essas coisas. É um grande louvor. É o mesmo louvor, na verdade, um louvor superior a quando nós contemplamos grandes coisas das nossas vidas. Visitamos grandes paisagens. Você vê, o ser humano é um bicho besta, né? Você vai viajando ali para o Espírito Santo, você vê as pedras. Nossa, que pedra maravilhosa. Você vê, você fica extasiado com uma pedra. Você vê uma rocha, você fala, meu Deus, que rocha maravilhosa. Você chega no mar, fala, meu Deus, que imensidão. Você vê um peixe colorido, que peixe bonito. É natural que a gente reconheça beleza nas coisas. E deveria ser ainda mais natural ou comum para nós reconhecer beleza em Deus. Em quem Ele é, e na sua história, e nos seus feitos, e nos seus atos, e nas suas palavras. Por isso, que ao olhar com atenção a sua Bíblia,
a Escritura, ao contemplar cada uma daquelas histórias, cada uma daquelas palavras, cada um dos atos de Deus, deveria haver louvores. É por isso que nós deveríamos, como salmistas, escrever, fazer poesia, nos declarar, colocar os nossos sentimentos em cada uma dessas palavras, experimentando um deleite na glória de quem Deus é e aquilo que Ele faz. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Eu queria ler 2 textos que falam sobre a nossa paz, a paz que temos com Deus. O primeiro deles está em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 1. Versículo 1 e 2 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Na esperança da glória de Deus. É que a glória de Deus revela também para nós a nossa salvação. A paz que nós desejamos para as pessoas é a paz que vem de Deus. É a paz revelada no Evangelho, é a paz em Jesus Cristo, que nos justifica. No final de ano nós vamos desejando para todo mundo, boas festas, muita paz, saúde, prosperidade, mas eu não desejo para nenhuma pessoa uma paz que seja diferente da paz que nós experimentamos. Eu desejo que as pessoas experimentem paz de Deus, em Cristo Jesus. Porque qualquer outra paz é ilusória, é passageira, ela se esvai pelos dedos. A paz que nós temos é uma paz concreta, que é a paz que reflete a glória de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a paz que nós queremos. Um outro texto que fala também da nossa reconciliação em paz é o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, inclusive um texto que nos convoca também a ser embaixador dessa paz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, nos deu um trabalho. Aqueles que foram reconciliados agora são aqueles que também são chamados a proclamar. Veja bem, se num primeiro momento os anjos proclamam para os pastores essa paz na terra entre os homens, agora nós, a igreja, somos convocados a convocar os homens a essa reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Por isso, não precisa mais você temer o juízo. Não tenha medo, porque as nossas transgressões, elas foram perdoadas. Cristo lidou com isso naquela cruz e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, veja bem, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É como se Deus estivesse gritando através de cada cristão, de cada um que nasceu de novo. É como se Deus estivesse gritando, clamando dentro de você as pessoas desse mundo. Reconciliação. Busque o caminho de reconciliação, de paz, está ofertado em Cristo Jesus. É como se Deus estivesse gritando o Evangelho de dentro de nós para essas pessoas que ainda vivem longe de Deus, que ainda não vivem na comunhão com Deus. Mas perceba bem, nós já experimentamos isso, se é de fato que abraçamos Cristo, que recebemos Cristo em nossa vida. Nós podemos dizer para as pessoas essas verdades com alegria, nós podemos dizer a essas pessoas e louvar a Deus, e deixar que as pessoas vejam no nosso louvor, na nossa adoração, na nossa comunhão, que nós já experimentamos isso, mas isso não está fechado. Há espaço para mais gente nessa mesa, nesse jantar, nesse banquete. E para finalizar, eu queria ler do 15 ao 19 agora: e ausentando-se deles os anjos para o céu. Veja bem, os anjos estão saindo. Os pastores, então, param de olhar aquilo que eles estão observando, acaba a parte passiva de olhar e contemplar,
E a responsabilidade vem. Vamos até Belém. Nós precisamos ver, nós precisamos agora responder a isso que foi anunciado. Vamos a Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. A graça e o privilégio de ser direcionado. Alguma coisa está, Deus vem e nos fala para ir, para ver. E nós precisamos responder. Foram apressadamente, acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Imagine a alegria deles, de que aquilo que o anjo falou, aquela glória toda que eles viram, ela é maravilhosa, mas existe algo ainda mais maravilhoso, que é ver com os próprios olhos, contemplar. Eles sabiam porque foi dito a eles, mas agora eles experimentaram. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. Imagina todo o alvoroço, imagina a falta de privacidade, não é isso? Quando a minha esposa ganhou filho, eu falei, não quero ninguém aqui em casa, né? Privacidade, mas aqui não teve isso, não teve espaço para isso. E eles chegaram e falaram, imagine você, a empolgação, o anjo apareceu, a glória de Deus, e aquela coisa toda, e o José e Maria prestando atenção, e todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, e visto como lhe fora anunciado. Para finalizar, eu queria te trazer para essa reflexão. Os pastores experimentaram, eles ouviram, viram os anjos, eles olharam a criança, eles experimentaram a fé anunciada e depois concreta diante dos olhos dele. De alguma maneira, nós experimentamos isso todos os dias, ou toda vez que nós nos reunimos, escutamos a palavra de Deus. Experimentamos, talvez não como os anjos, mas a glória de Deus, epifanias, quando cantamos juntos. De ter do nosso lado e participar, e estar envolto em uma nuvem de testemunhas que louvam o Senhor pelos seus feitos. E muitas vezes experimentamos, vemos, com os nossos próprios olhos, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Ele é. Que a gente possa, como os pastores, que saíram louvando a Deus e glorificando e dizendo, e como eles tinham ouvido e visto, que nós também sejamos esse tipo de gente. Que ao ouvir, que ao cantar, que ao experimentar, possamos sair dizendo às pessoas, de fato, o menino nasceu, o Messias chegou. O Cristo Rei está naquela manjedoura, Ele nasceu, está vivo. Que nós possamos dizer isso. Agora, obviamente, com uma nova perspectiva ainda mais gloriosa, de que Ele ressuscitou, de que Ele está vivo, de que aquele que chegou continua sendo o mesmo Deus e revelando a sua glória ainda maior, mas que também possamos ser como Maria, a mãe de Jesus, que escuta e vê todas as coisas e guarda no coração. Isso é uma coisa que nós devemos aprender. Ao viver essas grandes experiências, ao ouvir o que Deus tem feito na vida das pessoas, como Deus tem se revelado, que nós possamos também aprender a guardar as coisas de Deus no nosso coração. E como diz o salmista, aprender a meditar nessas coisas dia e noite. Aprender a meditar na palavra de Deus dia e noite. E a desenvolver uma fé que guarda. A não ter esse ouvido que vem no domingo e no domingo que vem você não sabe mais o que foi pregado. Você não pode achar que isso é comum. De saber que aquilo que está sendo falado, transmitido, é algo que você precisa guardar, entesourar, seria uma boa palavra. Maria entesourou isso no seu coração e a gente pode imaginar como essas palavras ou essa vivência ou tudo aquilo que ela escuta foi-lhe útil ao longo da sua vida. E como ao guardar as palavras de Deus, as experiências com Deus, por que não? Aquilo que você viveu, tem muita gente que fala assim, nossa, eu vivi, mas eu não posso ficar pensando aqui. Não, pode sim. Pense naquilo que Deus fez, naquilo que você viveu e deseje coisas ainda maiores, melhores, e que isso possa te sustentar ao longo da sua vida. Por que nós celebramos o Natal todos os anos? Para que a gente não esqueça. Para que a gente se lembre daquilo que Deus fez, daquilo que Ele falou. Para que a gente lembre de outros natais.
Você lembra do Natal do ano passado? A gente fez isso, a gente faz aquilo, é isso. É porque a gente precisa desenvolver essa capacidade de lembrar e entesourar as verdades de Deus. Que Deus possa nos fazer contemplar ainda mais tanta beleza e riqueza que há nessa passagem, que os nossos corações se voltem para o Cristo que nasceu e possa desejar então esse próximo encontro, a próxima vez que Jesus virá, agora não mais numa manjedoura, agora sim, rasgando os céus, na sua glória e majestade, os anjos acompanhando, o encontro com a igreja, é esse o encontro que nós podemos experimentar. Enquanto isso, louvemos ao Senhor pela primeira chegada, louvemos, cantemos, testemunhemos e que possamos proclamar redenção e salvação a todos os povos. Amém? Vamos nos colocar.